Olá, gente querida! Hoje é domingo, dia 25 de setembro. Nós estamos celebrando o 26º domingo do tempo comum. E mais uma vez a Santa Palavra de Deus, a liturgia da palavra desse domingo, trata da relação do cristão com os bens materiais. Qual é o estilo de vida que agrada a Deus? Como o ser humano trabalha, consome, produz, como ele se relaciona em sociedade, como ele se relaciona com a natureza. É o estilo de vida novo que Francisco propõe no grande projeto A Economia de Francisco e Clara. Mas vamos ler o texto do Santo Evangelho e depois também, à luz da leitura do profeta Amós, vamos tecer alguns comentários sobre a liturgia da palavra de hoje. Antes eu gostaria de agradecer a você pela sua companhia todos os dias aqui no canal do YouTube, também por meio da Rádio Maria, por meio dos podcasts que estão se espalhando por aí. Vamos ao texto do Santo Evangelho, que é de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós, e por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, eu queria começar recordando o que diz Amós na primeira leitura de hoje, que é uma boa abertura, uma boa chave de interpretação para compreendermos toda a liturgia desse domingo. O livro de Amós, grosso modo, nós podemos estruturá-lo em 3 partes. Capítulos 1 e 2 são oráculos sobre as nações vizinhas a Israel. Capítulos 3 a 6 são oráculos e profecias sobre Israel. E finalmente a terceira parte, capítulos 7 a 9, é um texto sobre visões. O texto da primeira leitura de hoje é do capítulo 6, portanto está na segunda parte.
São profecias, advertências e ameaças ao estilo de vida de Israel. Quando você toma o texto do capítulo 3 ao capítulo 6 de Amós, você encontra temas muito sérios e muito semelhantes a muitas coisas que vivemos no Brasil. Amós tece ameaças e advertências por causa da corrupção do Reino do Norte, por causa do consumismo e da futilidade, especialmente de algumas mulheres. Faz críticas contundentes ao luxo exagerado e, por outro lado, à falta de piedade verdadeira, e por isso mesmo muitos praticam um culto totalmente vazio e exterior. Amós afirma categoricamente: sem conversão não há salvação. E ele denuncia as falsas seguranças dos grandes. É um pouco isso que diz o texto da primeira leitura de hoje. Ai daqueles que vivem seguros nas alturas, nos palácios do Reino do Norte. Dormem em camas de marfim e se banqueteiam o tempo inteiro. Cantam despreocupadamente, tocam harpas e liras, bebem vinho e se perfumam, mas não se preocupam com a ruína do povo. Não se preocupam com o sofrimento, com a dor, com a morte, com a doença, com a pobreza, com a fome de grande parte da população de Israel. É por isso, diz Amós, para estes que vivem nesse estilo de vida de futilidade, de busca insana de acumular mais e mais dinheiro, de transformar a sociedade em algo tão desigual, Amós diz: estes irão para o exílio na primeira fila. De fato, no ano 721 a.C., vieram os assírios e destruíram o Reino do Norte. É disso também que trata a leitura do Santo Evangelho que acabamos de escutar. Primeiro, Lucas, na sua beleza narrativa, apresenta o homem rico. Ele é rico, ele não tem nome, ele simplesmente é caracterizado porque usa roupas finas e faz muitas festas. É um homem sem identidade. Sua identidade é o dinheiro, o luxo e a busca insana desse estilo de vida de futilidades. Depois, Jesus apresenta o pobre. Ele tem nome. Ele é chamado de Lázaro, El-Ezer. Deus é o meu auxílio. Deus é o meu socorro. Ele está cheio de feridas, é mendigo, pede esmolas, sentado no chão, à porta da casa dos ricos. E os cachorros, que são animais impuros, vêm lamber as suas feridas. Quanto contraste, meus irmãos! Quanto contraste entre estes dois personagens. Depois, os versículos 22 a 26. O centro aqui é o rico. O contraste continua. O pobre morre e os anjos o levam para o seio de Abraão. O rico morre e é enterrado. Ponto. Somente isso. É enterrado. É a única observação. Lázaro, o pobre, é levado ao seio do pai Abraão. Na região dos mortos, aqui temos o grande elemento teológico. O rico pede a Abraão para ter piedade dele, para permitir que Lázaro molhe pelo menos a ponta do dedo para refrescar a língua do rico, que sofre tanto em chamas. Obviamente, são imagens, é uma aproximação simbólica para falar do castigo e da dor. Em Israel já faz muito calor no período do verão. Ter ainda mais chamas acesas é o cúmulo do sofrimento e do castigo. Como é que Abraão responde?
Abraão constata o abismo. Há um abismo entre Lázaro e Abraão, de um lado, e o rico, epulão, gastador, narcisista, este rico esbanjador, do outro lado. Há um abismo profundo, porque as opções foram completamente diferentes. Recebeste em vida dons, Lázaro só recebeu sofrimento. Por isso que agora ele é consolado e o rico é atormentado. A palavra de Deus também está a nos dizer que as nossas decisões, as nossas opções, as escolhas que fazemos têm uma dimensão de eternidade. Dizem respeito também à nossa salvação plena e definitiva. Alguém pode me dizer, Dom Paulo, mas não foi Jesus Cristo na cruz que já realizou plenamente a salvação? É verdade. Jesus na cruz já realizou plenamente a redenção, a salvação, a justificação da humanidade. Mas é preciso viver como pessoa salva. É preciso optar por essa vida salva todos os dias. E foi isso que não aconteceu com a vida daquele homem rico e esbanjador. Finalmente, os versículos 27 a 31, o acento agora são os familiares do homem rico. Ele, percebendo o sofrimento, a perdição, a danação que ele vive, ele se preocupa ao menos com os seus irmãos, com os seus familiares. Manda Lázaro à casa do meu pai. Eu tenho 5 irmãos, manda Lázaro preveni-los. Qual é a resposta de Abraão? Eles têm a palavra de Deus. Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Nós temos a palavra de Deus na Escritura, a palavra de Deus revelada no magistério da Santa Igreja, a palavra de Deus na natureza, a palavra de Deus nos fatos e acontecimentos, a palavra de Deus por meio de pessoas que dão testemunho do amor de Deus em nossas vidas, mas nem sempre nós queremos escutar essa palavra. Queremos muito mais coisas mirabolantes e fantasiosas. Se um dos mortos for até meus irmãos, então eles se convertem. Abraão disse, bobagem, mentira. Se eles não escutam nem Moisés, nem os profetas, eles não acreditariam, mesmo que alguém ressuscitasse dos mortos e fosse lá. Quem não quer se converter, quem não quer escutar a palavra de Deus, qualquer coisa é motivo de desculpa. É um texto muito forte, muito bonito, e revela muito do estilo de vida atual do povo brasileiro e pelo mundo afora também. Vamos então arrumar um pouco as informações bonitas sobre esse texto. Primeiro, o esquema. Versículos 19 a 21. Jesus apresenta os dois, apresenta o rico e apresenta o pobre. Versículos 22 a 26. O diálogo aí e o acento é praticamente somente com o rico. E aí se constata que há um abismo profundo entre o estilo de vida fundamentado no dinheiro, na opulência, no esbanjar, um estilo de vida fundamentado exatamente no desperdício, na falta de solidariedade. Há um abismo grande em nossa sociedade e no mundo inteiro. Ao mesmo tempo, o texto fala de um abismo já na vida eterna, na vida depois da morte. O pobre Lázaro está junto de Abraão. O rico está em meio aos tormentos. Há um abismo entre esses dois universos, porque durante a vida terrena sempre houve abismo e um coração depravado, sem solidariedade e sem empatia. Finalmente, o texto apresenta a preocupação com os irmãos, com a família, versículos 27 a 31. A resposta de Jesus é que eles, os irmãos,
escutem a palavra de Deus. Esse é o esquema. A palavra de Deus desse domingo fala de um modelo econômico que produz mendigos e ricos que esbanjam. Um modelo econômico que produz desperdício. Por isso a pergunta é: o que significa viver bem, viver de modo digno? Nos últimos tempos cunhou-se uma expressão que tem ganhado força cada vez mais. Eubiosia, viver bem. O que significa viver bem? O texto também nos fala dessa riqueza acompanhada de soberba que endurece o coração do ser humano. Quais são, portanto, as consequências dos nossos atos diante da justiça de Deus? Aquele homem rico é vítima do seu egoísmo. Ele esqueceu o irmão. Ao mesmo tempo, o texto não nos quer falar de um mecanicismo determinista, de uma relação mecânica e determinista entre pobreza, sofrimento, para ir para o paraíso. Vamos sofrer e padecer durante a vida terrena para irmos para o céu. Não se trata disso. Trata-se muito mais da escuta da palavra de Deus para construirmos um estilo de vida no âmbito social, no âmbito daquilo que Francisco chama de a amizade social, a fraternidade universal, mas também nas relações interpessoais. Escutemos Moisés e os profetas, escutemos a palavra de Deus para construirmos um estilo de vida que respeita a natureza, respeita as pessoas, cria solidariedade e empatia, e por isso mesmo, estas opções, estas decisões têm consequências de eternidade. É disso que Paulo fala quando dá um conselho a Timóteo. Foge das coisas perversas. Combate o bom combate para conquistar a vida eterna. Guarda o teu mandato íntegro, sem mancha, até a vinda de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Um dos grandes perigos na vida de um sacerdote, na vida de um consagrado, é exatamente o carreirismo e o dinheirismo. Que Deus nos livre destes males que tanto destroem muitos ministérios. Um grande abraço para você, meu irmão. Um grande abraço para você, minha irmã. Deus nos ajude a lidarmos bem com os bens materiais a serviço da vida, da solidariedade e da construção de um mundo novo, de acordo com o sonho de Deus. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus nos permitir.